Olá, boa tarde. Meu nome é Bárbara Yatizaki. Hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho de conclusão de curso com o tema Inundações em Morretes, Paraná, Impactos Ambientais e Perigos Associados. Nessa apresentação, eu vou abordar, por ordem, o contexto e objetivo do trabalho, os principais conceitos básicos utilizados, a metodologia que foi aplicada, os resultados obtidos e as recomendações para a região. O objetivo desse trabalho é identificar dentro da área de planície de inundação no município de Morretes a presença de materiais e processos com potencial perigoso de contaminação, avaliar a possível interação com o sistema fluvial e avaliar uma ameaça à população no caso de eventos extremos. Para atingir esse objetivo geral, nós temos alguns objetivos específicos, que são limitar a planície de inundação do município, construir uma lista de impactos relatados das inundações de Morretes, localizar dentro da área da planície de inundação potenciais fontes de contaminantes, avaliar o potencial de contaminação do solo e da água ou do agravamento dessa contaminação, estudar a frequência de cheias e gerar mapas de fontes de contaminação e mapas de áreas favoráveis a inundações. O município de Morretes está localizado na porção leste do estado do Paraná, cerca de 50 quilômetros de Curitiba, com área aproximada de 684 quilômetros quadrados e cerca de 16 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Aqui nós temos alguns mapas para entendermos o contexto geomorfológico em que está inserida a área. À direita nós temos o mapa geomorfológico do Paraná, elaborado pelo ITCG, e à esquerda a declividade gerada a partir do MDE. Podemos ver que, a oeste, nós temos declividades elevadíssimas. Essas declividades estão associadas ao morros e rampas da Serra do Mar, enquanto que, a leste, nós temos declividades mais baixas e a predominância de morros baixos litorâneos, planície litorânea. Esses aqui são os registros, né, das ocorrências atendidas pela Defesa Civil de enxurradas e inundações no município de Morretes desde 1995. Em vermelho, destaquei as ocorrências com mais de 1.000 pessoas afetadas, né, e são referentes aos anos de 2003, 2004, 2010, 2011 e 2021. Em 2011, né, a gente destaca aqui que foi a ocorrência com o maior número de pessoas afetadas, cerca de 15 mil pessoas foram afetadas por esse evento, e sendo que a população de Morretes, né, é de um pouco mais de 16 mil pessoas, então quase todo o município foi afetado pelo evento de 2011. Eu vou passar rapidamente por alguns dos conceitos básicos utilizados. Nós temos o conceito de inundação, que é uma situação em que o fluxo do rio ultrapassa os limites do seu leito normal e avança sobre as áreas adjacentes, né? Então, extravasa das margens. Outro conceito importante é o conceito de planície de inundação, que é uma área que vai ser coberta pelas águas durante eventos críticos e vai estar sujeita à sedimentação fluvial. Então, são áreas planas, né, com baixas declividades, e que vão ser cobertas, né, pelas águas e sedimentos durante esses eventos críticos. Em relação à metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho, a caracterização da planície de inundação foi feita utilizando curvas de níveis de equidistância de 20 metros, um modelo digital de elevação Alus Pulsar do Alasca com resolução de 12,5 metros e imagens de satélite do Google. O estudo de frequência de cheias foi feito aplicando a fórmula de tempo de recorrência de cheias proposta por Keller. O levantamento de atividades potencialmente contaminantes foi feito através dos portais Ecomodata e CNPJ.info. Esses sites disponibilizam os cadastros de todos os empreendimentos ativos por município e por setores. As atividades levantadas foram, então, classificadas de acordo com o método POST proposto por Foster, que atribui um potencial de contaminação a atividades, de acordo com a substância que está sendo trabalhada. Então, vai atribuir um potencial de reduzido, moderado a elevado para essas atividades. Para a delimitação das áreas de maior frequência, utilizou-se como parâmetro as áreas atingidas pelo evento de 1º de novembro de 2021,
o qual tem mais informações devido ao atendimento do Senacid, e atinge uma menor área da planície do que evidenciado no evento de 2011. Todo esse trabalho foi feito em ambiente do Viconsaga e do QGIS. A planície de inundação traçada resultou em uma área de 103,6 km², representando cerca de 15% do total da área de Morretes. Observa-se uma compatibilidade entre a planície traçada e as regiões com predominantemente baixas declividades, né? Então, com predominância aqui de até 8%, essa é a área de planície, né? A gente consegue ver aqui no mapa de declividade a correspondência, né, dessas áreas mais verdinhas aqui com o traçado da planície. Então, realmente, áreas mais planas. Agora eu vou falar um pouco sobre a frequência de cheias. O primeiro gráfico aqui mostra o tempo de recorrência, né, que foi calculado. Foram utilizados os dados de vazão da estação de monitoramento Morretes em Andiaquara, que tem um histórico desde 1938 até 2019. E foram utilizados, então, as vazões máximas anuais para esse cálculo do tempo de recorrência. Como a gente vai ver aqui no gráfico abaixo, de ocorrências de classe de vazão por ano, aqui eu separei todas as ocorrências acima de 300 metros cúbicos por segundo, dispostas por ano. Então, não apenas o máximo anual, né, mas todos os valores máximos mensais. E aqui a gente pode ver, por exemplo, em 1952, nós temos 2 ocorrências no mesmo ano de valores acima de 300 metros cúbicos por segundo. Então, é uma cheia extraordinária, né, considerando que em 2011, nós tivemos 387 metros cúbicos por segundo. Então, realmente o tempo de recorrência é um valor médio, né, para a gente ter uma ideia de como isso se distribui, porém ele não é uma regra. Passando agora para as fontes potenciais de contaminação, foram registradas 87 fontes potenciais de contaminação, e elas foram divididas em geradores de resíduos agroquímicos, serviços de saúde e diversas ou outras fontes. Essas categorias, né, foram utilizadas para a representação dessas fontes no mapa de fontes potenciais de contaminação, foi elaborado na escala 1 para 25 mil. Dentro dessas 3 categorias, né, a gente subdividiu por setor de atividade, então, que é o que está aqui presente nessa tabela abaixo. E é importante destacar aqui que quase a totalidade, né, algumas exceções, dessas ocupações, dos comércios, das indústrias no município, se encontram dentro da planície de inundação, né, ou bem próximo ao limite da planície. Então, muitas poucas coisas estão mais distantes, né, da planície, por conta de todo o contexto geomorfológico de Morretes, né, a Serra do Mar é de difícil ocupação, existem os parques estaduais, então as ocupações vão se concentrar mais nessa área de planície mesmo. Dentre os setores considerados de elevado potencial de contaminação, a gente destaca a agricultura, que é bem expressiva na região. Cerca de 15% da área de planície do município é ocupado pelo cultivo agrícola. E a utilização, né, de agroquímicos, substâncias diversas, né, além de contaminar esse local e a água subterrânea, elas podem ter uma dispersão, né, no caso dos eventos críticos das inundações. Então, esse é um problema que tem que ser estudado, né? E também, né, além dos setores aqui citados, é importante destacar que o saneamento em Morretes se concentra na área urbana, sendo que a população rural depende de soluções individuais, né? E isso é um problema porque essas estruturas, em eventos críticos, né, elas podem ser destruídas, danificadas, e é mais facilmente, né, você vai ter a dispersão desses resíduos e você vai ter o contato da população com esses resíduos que podem ser danosos à saúde. Agora, entrando aqui em maior detalhe nas áreas delimitadas como de maior frequência de inundação, eu destaco aqui que essa é uma delimitação preliminar, né, sendo que podem existir locais dos quais a gente não obteve informação ou que não foram visitados, mas que são atingidos recorrentemente também. Primeiramente, então, eu vou falar aqui da Estrada da Cruz Alta, né, que está localizada no bairro América, que é uma região de transição para baixas declividades aqui, né. Então, a gente tem o início da planície do Rio Marumbi, e aqui é onde a planície começa a se alargar, né. Aqui um recorte do mapa de fontes potenciais de contaminação, com destaque para a área da Estrada da Cruz Alta.
Nesse polígono à esquerda, o processo que a gente está interpretando que ocorra durante esses eventos críticos está associado ao barramento desse afluente pelo rio Marumbi, que em estado de cheia vai impedir que esse fluxo passe e esse canal vai extravasar. Nesse local, o que a gente identificou foi canais de tempestade e depósitos fluviais de seixos e até blocos, né, o que vai indicar energias de fluxo muito elevadas nessa porção. No caso do polígono à direita aqui, nós temos o extravasamento do rio Marumbi, né? E essa porção, que é uma porção, como eu falei, de início de planície, né? Vai concentrar um volume muito grande de água chegando dos afluentes, né? Vindos da serra, e vão chegar aqui com uma energia de fluxo muito alta, uma velocidade muito alta, né? Que é o que se observa à esquerda. Esses afluentes estão se concentrando aqui, né? Nessa região, todo esse volume extra de água. Então, quando a água enche o canal, o volume extra tende a extravasar, né, em direção à estrada, como está indicado ali na seta, por conta dessa alta energia do fluxo nessa direção. E não acompanha, né, então, os meandros do rio. Como a gente vê aqui no mapa, né, as principais fontes potenciais de contaminação aqui nessa área é o cultivo agrícola, né, a produção agrícola, e aqui em amarelo, né, nós temos são alambiques, né, nessa região. Estão fora do limite da planície, mas as drenagens ainda escoam nessa direção, né? Então, ainda assim, são motivo de atenção. A próxima área é a Estrada América de Baixo. Essa porção está jusante, né, da área que a gente acabou de ver, e é uma porção já média abaixo do rio Marumbi. Então, aqui na área da Estrada América de Baixo, nós vamos ter duas áreas também. Aqui à esquerda temos uma área que está associada ao extravasamento do rio Iporanga, né? Que, né, durante um evento crítico em cheia, ele vai ser barrado pelo fluxo do rio Marumbi, que vai impedir, normalmente, né, o escoamento desse canal para o rio principal e vai causar extravasamento. Nesse local, né, o que a gente verificou foram depósitos fluviais de seixos até centimétricos, então vai ser uma energia um pouco menor do que a gente tinha observado na montante, né? Já na área à direita, o que a gente observa é o extravasamento do rio Marumbi. Nessa região, se a gente olhar aqui mais para baixo, nós temos uma porção mais retilínea do curso hídrico. Isso é um problema, né? Porque um padrão retilíneo vai tender a gerar velocidades mais altas, energias mais altas de fluxo, né? Então, quando você tem uma cheia, né, um caso de enchente, se um volume extraordinário está chegando aqui nesse ponto de curva com alta velocidade, né, com uma velocidade elevada devido a esse trajeto retilíneo, você vai tender a transbordar mesmo. Nessa região também foi registrada um represamento, né, das águas da inundação, principalmente aqui no polígono à direita. E como a gente pode ver aqui também, a principal atividade vai ser o cultivo agrícola, né? Na região central, nós temos o centro, aqui em cima, e o bairro Rocio, aqui à esquerda. A gente já vai estar aqui numa porção mais de médio, baixo, curso até do rio Inhandiaquara, né? Então, o volume de água já vai ser bem maior aqui nessa região. Na região central, nós vamos ter o extravasamento do rio Inhandiaquara. Né? Ali na imagem, nós temos a delimitação da área inundada em 2021, que corresponde às imediações ali, né, das margens. Porém, nos relatos obtidos de 2011 e de inundações anteriores, tudo indica que toda a área central já foi atingida, né? E sendo que quando isso ocorre, a água vai tender a escoar pelas vias principais e vai apresentar aí uma duração de 5 a 6 horas, né? Até toda essa água ser escoada. Aqui nas setinhas de movimento, né? Seria esse trajeto que a água faz. Então, ela viria aqui pelas suas principais e sairia, né, no outro meandro, do outro lado da elevação. Não foi considerado toda essa área como frequentemente atingida, porque realmente são cheias mais extraordinárias que atingem toda a área central. Mas ainda assim, né, toda a região central é uma região de atenção, mesmo que não esteja dentro do polígono ali delimitado. Principalmente, né, por ser uma área que tem uma alta concentração de fontes de contaminação, né, em especial de serviços de saúde, né, que estão todos localizados nessa região.
Mas as principais que se observaram fontes potenciais seriam os postos de combustíveis, as farmácias e as lojas de tinta. O hospital de Morretes também está localizado aqui, mas ele está localizado aqui nessa área de elevação, né, isolada. Então, não existe relato dele já ter sido atingido por nenhum evento crítico. Tanto no bairro Rossio quanto no centro, as residências, os comércios possuem entradas elevadas, tanto com rampas, pilotis, escadarias, praticamente todas as construções possuem entradas elevadas. E mesmo assim, né, em 2011 foi relatada a entrada de água nos estabelecimentos dessa região, mesmo com essas elevações. Um fator que vai influenciar também a inundação nessa área é a impermeabilização parcial das margens e das vias também, né, das ocupações. Toda essa área que é impermeabilizada, ela vai diminuir a taxa de infiltração, né, da água no solo, e isso vai favorecer o escoamento superficial e vai resultar num volume maior de água sendo escoado para o canal, que muitas vezes, né, vai ajudar o canal a transbordar. Agora falando da área da Vila das Palmeiras, uma área essencialmente residencial, né, que está localizada entre os deságues do Rio Pinto e o Rio Marumbi, do Rio Jundiaquara. E essa região vai estar localizada, então, a jusante do centro de Morretes, né. No caso da Vila das Palmeiras, nós temos, então, 3 rios que podem extravasar, o Rio do Pinto e o Rio Marumbi, que vão ter, né, os seus fluxos, quando em cheia, barrados pelo Rio Jundiaquara, e vão extravasar, então, nessa área extensa e plana, né. Essa porção, né, é importante lembrar que já caracteriza um baixo curso dos rios Marumbi e do Rio do Pinto, sendo, né, que o volume de água que vai ser concentrado aqui dos afluentes já é muito maior, né, e você vai ter uma energia de fluxo também menor. Nessa área também foi registrado o represamento das águas da inundação. Cerca de até 2 dias após o evento, ainda existiam regiões que estavam com água, né, cobertas por água, o que, né, também é indicativo dessa baixa energia aqui nessa região, que é quase plana, né? Então, a água não é totalmente escoada. As principais fontes de contaminação aqui nessa área são os cultivos agrícolas, novamente, as lojas de tinta e os materiais de construção aqui, né, que estão mais localizados próximo à estrada principal. Né? Aqui na Vila das Palmeiras, eu vou destacar que foi uma área muito intensamente atingida em 2021. É um bairro com uma população mais pobre, né, que foi realmente devastado durante essa última inundação de 2021. As famílias perderam móveis, perderam eletrodomésticos, roupas, alimentos, né, então é uma área que precisa de uma maior atenção, né. Então, aqui concluindo, de maneira resumida, geral, né, tudo que foi passado, né, os processos de inundação são, em geral, associados à chegada de volumes de água extraordinários dos afluentes no rio principal e do barramento dos afluentes pela energia do rio principal. Então, em vários casos, a gente observou que ocorreu extravasamento pelo barramento dos canais por outro curso, né? Nos eventos críticos, os cursos hídricos vão tender a extravasar nos meandros, né? Pela chegada de um fluxo de maior velocidade nesses pontos e pela cheia do canal impedindo o escoamento. As interferências antrópicas, né, no curso dos canais, em especial na região central, vão diminuir muito a capacidade de filtração do solo e resultar em maiores taxas de escoamento, né, o que vai concentrar ainda mais esse volume de água ajusante dessas impermeabilizações. Né. Retificações também vão tender a aumentar, né, a velocidade do fluxo hídrico e, consequentemente, a energia, o que é um problema sério, pois você vai aumentar a capacidade de destruição do rio, né. Identificados, então, 87 fontes potenciais de contaminantes dentro da planície de inundação ou próximo ao seu limite, né, incluindo os serviços de saúde, agricultura e as fontes diversas como mencionado. Foram classificadas, né, as fontes com potencial contaminante alto a moderado relativas aos setores da agricultura, metalurgia, alambiques, cervejarias, mineração e postos de combustível. Verificou-se a necessidade de estudos relacionados à presença de contaminação do solo e da água, em especial para as áreas relacionadas à agricultura. Né?
Existe um trabalho que já relatou o impacto do aterro controlado de Morretes, que hoje foi desativado, mas que já existe uma contaminação do solo e da água por metais associada a esse aterro. E precisam mais estudos, né, desse tipo na região para verificar se existe ou não a contaminação, como que isso está evoluindo e que precisam ser estudos específicos dedicados a isso, né. No geral, né, as ações a serem tomadas para prevenção, redução de danos, prejuízos e inundações têm que incluir toda a comunidade, né? Sendo que, idealmente, né, seria a desocupação dessas áreas muito vulneráveis a melhor opção. Porém, às vezes não é uma medida viável. Então, é realmente necessário uma conscientização, né, da população e implantação de medidas preventivas, né? Então, construções elevadas, rampas, pilotis, que a gente observa bastante na região central, e a manutenção e preservação de áreas de defesa natural contra inundação. Acho que esse seria o ponto principal, né? Você ter áreas de preservação, ter mangues, pântanos, áreas que vão amortecer, né, essa inundação, que vão conseguir reter um pouco dessa água que está saindo do canal. Então, nas imediações dos rios, isso seria, né, o principal, né, ter essas áreas preservadas para amortecer, né, essa água que está avançando. E, não menos importante, seria o preparo dos órgãos públicos, né, para atuar em situações de emergência, né, isso é imprescindível. Você tem que ter uma comunicação bem estabelecida com a população, no caso desses eventos. Você tem que ter ações preventivas, né, vindo da população. Então, tanto, né, como as soluções de defesas naturais, quanto alarmes ou comunicações, o monitoramento, o próprio monitoramento, né, das cheias dos rios. Você tem que ter isso feito de maneira constante, bem preparada. E comunicado para a população, né? Porque não adianta você ter um monitoramento se ninguém sabe que ele existe, né? Então, acho que esses seriam os principais pontos, né? As defesas naturais, o preparo, né, dos órgãos públicos e a comunicação dos órgãos públicos com a população para a conscientização, para a educação ambiental. Então, aqui, só passando de Consaga, né, a gente tem dados e informações que foram coletados durante esse trabalho, estão todos aqui nessa plataforma e podem ser consultados de maneira livre, tá? Então é isso, né? Obrigada pela sua atenção.